Hoje é um episódio super especial. A gente tá aqui com duas empreendedoras de sucesso, a Yara Machado, da Céu de Prata, e a Ananda, da Mar Biquínis. Fazem 9 anos que eu tô em e-commerce, 19 anos trabalhando no ramo de joias em prata. Eu quero ter uma vida melhor, dar uma vida melhor pros meus filhos. E não tava acontecendo isso. A gente tava faturando mais, porém não de uma maneira saudável. Então eu pensei, ok, esse número não seja um número de vaidade. Ou então que o faturamento não seja mais importante pra mim. Mas então que o lucro seja mais importante. Porque aí a partir do lucro eu vou ter uma vida melhor. No início, o meu foco era o quê? Venda, tráfego pago. Eu tinha algumas pessoas que falavam sobre o meu produto, mas não era muito. Chegou no momento que eu precisava que mais pessoas falassem pra ele ser mais reconhecido. Então, aonde eu foquei? Influenciadora. Hoje na Céu de Prata nós temos 150 influenciadoras ativas. Tinha certeza que eu precisava diversificar os canais de vendas. Então não adianta ficar só no tráfego pago ou só nas redes sociais, eu precisava diversificar. E claro, eu queria crescer enquanto nome da marca, em posição de mercado mesmo. A marketing de influência traz muito isso, de forma muito mais barata do que um tráfego pago, por exemplo. Pessoal, antes de começar o nosso episódio de hoje, queria deixar aqui um recado do nosso patrocinador Martz. A Martz, que está com a gente aqui na Smarts, é uma CRM de e-commerce para você aumentar suas vendas recorrentes através de campanhas inteligentes no WhatsApp, no e-mail integrado com outros parceiros, campanhas como cashback, campanhas de aniversário, campanhas de saudade, campanhas de envio de código de rastreio, de carrinho abandonado, enfim, tá tudo ali completo para você vender mais para sua base em planos acessíveis, sem tempo mínimo de contrato, sem custo de implantação, e você ainda tem, pessoal, escutando aqui o podcast Smarts, 30 dias gratuito, bastando clicar no link aqui que está na descrição. Vamos agora para o nosso episódio. Fala pessoal, bem-vindo a mais um episódio do podcast Smarts, trazendo sempre insights inteligentes com pessoas super referências no mercado aqui de e-commerce para aumentar suas vendas e reter seus clientes. Hoje é um episódio super especial. A gente está aqui com duas empreendedoras de sucesso, a Yara Machado, da Céu de Prata, e a Ananda, da Mar Biquínis. O tema de hoje, a gente estava conversando aqui, as duas gravaram de forma individual e fez super sentido a gente trazê-la, porque temos muitos pontos em comum. Então, primeiro, bem-vindas. Obrigada. Bem-vinda. Obrigada, Fernando. E a primeira pergunta que eu vou fazer para começar é: como é difícil e como conciliar a vida ali, né? Pessoal e profissional, ou seja, empreendedorismo feminino. Me explica uma coisa: como fazer dar certo todas as áreas da vida ali, inclusive tanto sucesso assim a parte profissional, como é o caso tanto da Céu de Prata, tanto da Mar Biquínis. Prepara que a gente vai dominar essa mesa, tá? Agora é só mulheres fortes, poderosas. Desculpa, Fernando, mas vamos dominar essa mesa. Não sei se tem resposta pra essa pergunta, porque é uma coisa meio de constância. Meio não, totalmente constância. Fazem 9 anos que eu tô em e-commerce, 19 anos trabalhando no ramo de joias em prata. É complicado, eu sou mãe, eu tenho 2 filhos, marido, 2 cachorros, 30 colaboradores, ainda não tem... Quantos colaboradores? Quase 50. Quase 50 colaboradores. Se alguém falar que é fácil, mentiu. Não é fácil, é difícil. Mas acho que é importante quando a gente conversa ter prioridades e saber dividir as coisas. E não se anular em nenhum momento. Nem seja como mulher, como esposa, como mãe. Tudo é muito importante, né, na sua vida. Não, eu sei que... Sabe o que é difícil? Acho que você vai pensar a mesma coisa. Uhum. A gente gosta muito do que a gente faz. Sim. E aí, trabalho vira hobby. A gente vai conversar, a gente fala de trabalho. A gente às vezes se proíbe. Amiga, vamos conversar sobre outra coisa. Trabalho hoje não. Mas porque a gente gosta muito. E aí isso é um ponto de atenção importante. Quando você gosta muito do seu trabalho, você tem que tomar cuidado pra não te consumir. Eu acho que a gente entendeu isso muito bem ano passado, né? Que Sim. a gente ficou mais... Vocês me contaram no almoço. A gente tava falando. A gente vai falar sobre isso. É. Como conciliar, Nanda? Me dá um exemplo, então. Você tem também, além de conciliar, né, a parte profissional, você também tem a parte amorosa ali, que você trabalha junto com o Rafa, né? Eu tenho um marido e 2 cachorros, filho eu ainda não tenho. Vem aí. Mas assim, é o que a gente tava conversando também. Não dá pra gente misturar sempre trabalho com vida. Tem que tentar. É muito difícil. Às vezes a gente chega em casa, fala sobre trabalho, tá indo embora, fala sobre trabalho. Mas a gente tem que ter um momento que a gente tem que tentar esquecer, porque senão a gente acaba pirando. Não tem uma fórmula mágica de falar assim, olha, façam isso, isso e isso que você vai conseguir não conciliar, porque às vezes é impossível. Mas a gente tem que ter a noção de que a gente precisa cuidar da nossa saúde mental, que a gente precisa se priorizar. Por exemplo, ano passado,
eu mal conseguia ir treinar. E é muito importante pra nossa saúde, tanto física quanto mental. Com certeza. Esse ano eu falei, não, é minha prioridade, independente do que eu faça, eu vou treinar. Então, hoje em dia eu treino no meu horário de almoço. Eu me dou um horário de almoço, porque antes eu não tinha. Então, por mais que às vezes não dê tempo de eu comer, pelo menos eu fui treinar. Então, todo dia lá no horário de almoço, eu vou treinar, vou fazer o sucesso que vocês têm hoje demandam muito, Exatamente, né? Então... eu largo tudo, qualquer coisa. Às vezes tem reunião, eu falo, preciso remarcar, porque não, esse é meu horário de prioridade. Então, eu já coloquei isso como uma prioridade na minha vida, e a Yara também voltou a treinar, né, esse ano. Agora sim. Porque... Cada rotina é única. A Nanda faz sentido ela treinar na hora do almoço. Tem gente que faz sentido treinar de manhã. Exatamente. Então, só pra você entender que nem sempre a rotina da blogueira vai ser a tua rotina. Eu treino 4 horas da tarde. Das 4 às 5, eu paro de trabalhar, a academia é do lado, e vou treinar, e daqui a pouco eu volto e continuo trabalhando. Então, desenhe uma rotina pra você, empreendedor, que faça sentido pra você. E não que a rede social é bonito. Exatamente. Ou porque eu e a Nanda fizemos. Nós somos pessoas diferentes, rotinas diferentes. Desde que faça bem pra você, tá tudo certo. É isso mesmo. Boa. E você colocou num ponto que eu vi que vocês duas tiveram um ponto em comum, inclusive, coincidentemente, de tempo, né? Foi quase que juntas ali. É um ponto sensível, eu queria perguntar até que vocês estão abertos para conversar um pouquinho. Com muito trabalho, muita demanda, muita coisa daqui, dali, treino, é nisso. O burnout é uma coisa que acontece com muitos empreendedores e empreendedoras, né? Me conta um pouquinho como é que foi essa experiência para vocês ali e como vocês conseguiram entender e sair dessa situação. Terapia. Você não fez, né? Não. Bonita. Meu foi uma terapiazinha. Foi a vida, né? Que Deus falou. Tá vendo? Nenhuma empreendedora é igual. Exato. Não, eu tive que conversar com pessoas. Cada um tem seu processo de cura. Não, com certeza. Mas não é uma palavra da moda. É verdade, tá, gente? Burnout é uma coisa séria que a gente precisa conversar, assim. Trazer muito pro mundo do empreendedorismo. Porque eu falei... Isso consome a gente, né? Trabalhar algo que te faz feliz, te faz bem, acaba consumindo e você não tem o seu limite. E ainda mais quando a gente tem outras coisas, que a Nanda tem o marido para poder cuidar, tem a vida pessoal dela para cuidar, tem várias outras coisas. Então é importante. O que eu entendi? Limites, prioridades, que foi importante para mim, e ter um momento meu. Porque como o trabalho me faz muito feliz, às vezes eu entendo que aquele é meu momento, mas não é. Então a gente precisa assim treinar, a gente precisa assim, sei lá, nem que seja. Eu faço a unha no trabalho enquanto faço reunião. Será que precisa? Não dá pra gente sentar, parar um minuto e fazer a unha ali tranquilamente? Então eu comecei a colocar limites e aprender a dizer mais não. Porque eu queria fazer tudo. Até porque acho que nossas marcas cresceram muito rápido, né? Sim. Então, e a gente gosta desse crescimento. Esse crescimento faz bem, só que tem um limite, né? E a gente nunca fez isso na vida, né? Exato. Então a gente não sabe como que lida com isso, esse crescimento rápido. Então, eu, por exemplo, acho que a Yara também é um pouco assim. Eu sempre fui muito centralizadora, então tudo precisava estar sob os meus olhos. Então, eu queria estar cuidando de tudo ao mesmo tempo, só que a venda estava crescendo, eu precisava de mais gente no marketing, eu precisava produzir. Você tem produção, gente. Olha que loucura, essa mulher tem poder de produção. Chegou uma hora que a minha cabeça fez. E aí eu não conseguia mais trabalhar. Parecia que eu sentava na minha mesa para trabalhar e o trabalho não fluía. Que eu não conseguia produzir. Agora eu tô voltando aos poucos, então eu comecei a delegar mais. O Rafael até brinca comigo, às vezes fala, você não quer mais trabalhar, mas não é isso. É porque parece que a mente não funciona mais da mesma forma, né? É um negócio muito estranho. E aí a Yara falou que fez terapia, eu não fiz, eu vou lidando conforme a vida, eu preciso realmente fazer, mas... Tem a vantagem de tomar sol, né? Mora no litoral. Verdade, então, aí eu busquei meios para poder tentar voltar pro meu mundo ali, me autoajudando, sabe? Então, cada um tem um jeito de lidar. Eu acho que eu não cheguei num ponto tão crítico, assim, físico e tal, mas a minha mente estava me travando, sabe? Com relação à empresa, vocês fizeram movimentos, né? Por exemplo, quais ações vocês tomaram para poder não ficar 100% dependente de vocês, a empresa ali, e poder realmente organizar bem a vida pessoal de vocês? Eu comecei a delegar mais. Então, por exemplo, essa xícara tem que ficar aqui. Eu posso pedir para alguém colocar ela aqui? Posso, então eu vou lá e peço para a pessoa. Tal coisa, será que eu mesma preciso fazer isso ou eu posso pedir para outra pessoa? Então eu fui colocando pessoas para poder ir auxiliando e eu sempre pensava assim, eu não faria desse jeito, então vou pedir para mudar.
Às vezes precisa acontecer, mas eu não sou tão desse jeito, sabe? Tão perfeccionista. Eu sou perfeccionista desde criança. Então, às vezes, esse meu perfeccionismo me prejudicava muito, porque eu queria que as coisas ficassem extremamente perfeitas da maneira que eu gostaria que ficasse. E aí não ficava, eu mesma ia lá e fazia. Então, isso é ruim pro nosso colaborador e é ruim pra gente, que a gente acaba ficando sobrecarregado. Então, eu tento diminuir isso cada vez mais na minha vida para eu poder ir melhorando e mudando isso, né? Eu acho que eu me reconectei com os meus objetivos. Porque a gente tem marca pra quê? Pra viver melhor. Eu quero ter uma vida melhor, ter uma vida melhor com os meus filhos, ter um futuro melhor. E não estava acontecendo isso. A gente estava faturando mais, porém não de uma maneira saudável. Então eu pensei, ok, então que esse número não seja um número de vaidade. Então que o faturamento não seja mais importante para mim. Mas então que o lucro seja mais importante. Porque aí a partir do lucro eu vou ter uma vida melhor. Uma escola melhor para os meus filhos, uma casa melhor, enfim, uma qualidade, mais viagens. Eu viajei muito mais esse ano do que o ano passado já, e a gente nem está no meio do ano. Exatamente. Então eu reconectei com os meus objetivos. Eu quero ter essa vida melhor, para isso o que eu preciso fazer? Então eu vou trabalhar menos, vou delegar mais, eu vou pegar menos projetos, porque eu sou uma pessoa acelerada, né? Como vocês podem ver, eu falo até um pouco mais rápido. Vou pegar menos projetos para acontecer e respeitar os momentos de cada coisa? Então, beleza. Porque eu entendi qual que era a minha meta e os meus objetivos. Porque você pensa, até que ponto o dinheiro é mais importante do que a nossa própria vida, a nossa saúde, sabe? E não é. E sabe o que é legal, gente? Não é o dinheiro, é o faturamento. Porque quando a gente tá porque falando de e-commerce... o dinheiro, né? Se fosse o dinheiro... Quando a gente fala de e-commerce, as pessoas perguntam, tá, e quanto você fatura hoje? Tá, mas quanto você lucra? Faturamento é só vaidade. Qual é o lucro? O que está te trazendo? Tá trazendo você... é uma viagem mais legal? É ter tempo para poder treinar 4 horas da tarde? Então, aí sim, ok, aí faz sentido. Agora, porque se a não gente tiver... fatura, mas assim, quanto mais o faturamento aumenta, mais as despesas aumentam também. Exato. Então, quem é empreendedor vai entender. Quanto mais a gente fatura, mais a gente precisa de pessoas, mais a gente precisa de ferramentas. No meu caso, mais eu preciso de materiais, de insumos, né? Para poder fazer o próprio biquíni e tudo mais. Então, assim, o custo aumenta também. Sim. Exato. Hoje vocês conseguiram vencer isso, né? Graças sim. a Deus, estão bem... Cate aqui, amiga. A gente tá boa já, uma coisa cada vez. E com o lucro que eu sei que vocês têm também, vocês viajam bastante e tal. Mas, enfim, a dica, então, para quem tá passando por uma fase difícil, que não consegue ter nem tempo e não consegue ver o dinheiro, seria resumido em quê? Duas dicas. Primeiro você. Tenha muito em mente qual é o seu objetivo. E se esse objetivo está valendo a pena pelo que você está passando agora. E prioridades. Então, uma coisa de cada vez. Quais são as suas prioridades? Hoje, minhas prioridades maiores são os meus filhos e meu tempo de qualidade com eles. O que eu preciso fazer para alcançar isso? Boa. Ananda? Tentar se reconectar, né? Lembrar do que você quer para você mesma. E... além da prioridade, que é super importante também, mas como ela já citou, colocar horários para as coisas. Boa. Porque, por exemplo, às vezes eu respondia cliente 10, 11 horas da noite, meia-noite, via no Instagram, porque é logado no meu celular, e eu não conseguia ver um problema e não resolver. Então, para mim, aquilo me consumia. Então, eu tinha que resolver, ou até tirar uma dúvida, fazer uma venda, ou algo do tipo. Então, ano passado eu fazia coisas desse tipo. E precisa. Amiga, limites, né? Será que a pessoa não pode esperar até o horário de atendimento real para poder, né? Então, assim, é uma coisa que eu gostaria de fazer, mas aquilo me consome, porque eu poderia estar fazendo outras coisas, eu já poderia estar descansando, sei lá, fazendo qualquer outra coisa para minha vida que eu não estou fazendo, entende? Então, acho que a gente precisa se limitar a certas coisas e não tentar resolver tudo e querer fazer tudo ao mesmo tempo. Boa. Como vocês perceberam, pessoal, elas são influenciadoras das próprias marcas. Falam muito bem, têm essa desenvoltura, o que é muito bom para quem tem uma marca para poder vender. E isso é um assunto em comum entre vocês duas jovens empreendedoras de sucesso, com milhares de pedidos mensais, com milhares, né, de faturamento, e são influenciadoras. Nesse assunto, como vocês tiveram, tipo assim, essa percepção que eu preciso aqui postar, eu preciso estar junto, eu preciso ser a cara da marca? Eu entendia no começo, não sei se a Ananda também era assim, mas que fazia sentido a gente mostrar esse lado humano na própria rede social da marca.
Não que a gente não faz isso hoje, mas não sobre a minha vida em si. Agora não, agora eu fiz diferente. Então eu tenho meu perfil pessoal, que lógico eu mostro céu de prata, eu nunca vou aparecer em um post, em um story sem céu de prata, obviamente, né, que pra mim é importante, mas que eu consigo trazer mais dessa parte humanizada. Então lá eu mostro meus filhos, minha rotina, como que é ser empreendedora de 4 marcas, né, ter essa rotina que eu tenho, que não faz sentido mostrar dentro da rede social da céu de prata. Nos stories, por exemplo, céu de prata, eu vou criar desejo, vou quebrar as objeções das minhas clientes, né? Vou mostrar como que usa meu produto. Então, eu entendi essa mudança de mercado, que não é de hoje, mais 1 ano, 2 anos, já que a gente sente isso, né? Que a gente precisa, sim, criar conteúdo para nossas próprias marcas. Se é a minha marca uma das coisas mais importantes da minha vida, por que eu não vou divulgar ela? Eu preciso, sim, aparecer para poder chegar aos meus objetivos, né? Sim, verdade. Eu acho que no meu caso aconteceu de uma forma muito natural, porque eu comecei revendendo. Então, precisava ser o meu rosto ali para falar sobre o produto e tudo mais. No início eu tinha muita vergonha, que não parece, mas eu sou tímida. Eu tinha muita vergonha de aparecer e tudo mais. Mas com o tempo isso foi ficando natural. E aí eu percebi que quando a gente posta uns stories na rede social da marca, que é com qualquer outra pessoa falando, ele não vende tanto quanto sou eu. Ah, totalmente. Então, eu acho que a forma que a gente... Acho que por ser nosso, a gente ter aquele apego emocional também, a gente consegue vender mais ainda o nosso produto. Então, a forma que eu falo não é a forma que a melhor social media do mundo vai falar, sabe? Então, é o meu produto, foi eu que criei ele desde o começo, sou eu que sei tudo que acontece, todo o processo sobre ele, né? No caso da Yara, ela que... A gente tá vendendo o nosso sonho, né? Exatamente. Mesmo com vergonha, timidez, sim. vá, né? A diferença, né? Sim. E a gente vai acostumando, porque, como eu falei, eu era uma pessoa muito tímida, assim, pra aparecer em rede social e tudo mais. Hoje eu tô aqui falando no podcast com você e não tô nem gaguejando. Isso já é um ótimo avanço. Bem, porque antes eu não conseguia falar tanto. Então eu percebi que com a constância e o tempo a gente vai evoluindo, mas a gente tem que buscar querer evoluir também. Então, se eu tivesse se eu tivesse parado no meio do caminho, né, que foi até o que a gente estava conversando, e falado, não vou fazer, eu não teria evoluído. Então, isso é para a vida, para os negócios, para as redes sociais. Então, às vezes, a gente pensa assim, nossa, será que eu tenho que divulgar meu produto? Será que eu não tenho... Por exemplo, biquíni. Eu tava com uma questão que eu não tava treinando e tudo mais, eu tava com uma questão muito assim, com o meu corpo. Mas eu vendo isso, o lema da marca é amar o seu corpo é uma revolução. Não fazia sentido eu não aparecer de biquíni. Aí esses dias já voltei a fazer provador, né? Então eu já voltei a pensar melhor no que eu vendo e qual é o meu propósito. Por que eu vou fazer uma coisa que eu não vou fazer uma coisa que eu vendo? Então, eu acho que faz muito sentido. Gente, tudo tem um começo. Eu tenho gravado, salvo no caso, os meus stories, primeiros stories que eu fiz. Nem era na minha marca, era na marca da minha mãe, que eu trabalhava antes, né? O meu primeiro, faz 19 anos. Nossa. E eu tenho salvo, e quando uma social media começa na Céu de Prata, eu mostro. Eu comecei assim. Tá tudo bem. Quando a gente repete várias vezes a mesma coisa, a gente vai melhorar. Sim. Então, uma hora você vai falar, nossa, eu faço isso muito bem. Claro, você fez várias vezes. Exatamente. Muito Mesma coisa de fazer live, né? A gente faz live hoje sim, ó. Mas é a primeira, como é que não foi? Quando que a gente não suou nas mãos? Mas essa questão do que aconteceu ano passado, né? De dar uma travada e tal, eu até dei uma sumida das redes sociais. Das redes sociais, tem uma blogueira da minha própria marca meio sumida, mas a intenção é retornar cada vez mais. E às vezes, nessa questão de prioridades, né? Que a gente sempre fala, quando a gente vai ver... O nosso dia é tão corrido que passou e tu não gravou um stories. Às vezes não acontece contigo. Nossa, sim. A gente precisa gravar conteúdo, tem o dia lá, tudo certo, mas acontecem coisas diferentes que travam e faz com que a gente não faça. Então, é normal. É normal acontecer. Depois você entende que é normal, você não fica se cobrando tanto, sabe? Sim. E vocês duas têm uma estratégia que é muito reconhecida hoje para aumentar o brand, né? Que é o marketing de influência também através de embaixadoras da marca, através de outras influencers. Hoje, como vocês pensaram em começar essa estratégia? Como começou e como vocês estão hoje com relação a essa estratégia? Hoje, na Céu de Prata, nós temos 150 influenciadoras ativas. Eu comecei porque eu tinha certeza que eu precisava diversificar os canais de vendas. Então, não adianta ficar só na mão do tráfego pago ou só nas redes sociais, eu precisava diversificar. E, claro, eu queria crescer enquanto nome da marca, em posição de mercado mesmo. E a marketing de influência traz muito isso, de forma muito mais barata do que um tráfego pago, por exemplo. A gente consegue...
segmentar muito bem as pessoas. E por isso que eu acho que isso dá resultado. Eu e a Nanda tem essa visão muito boa de a influenciadora, ela realmente tem uma comunidade. Porque só vai trazer venda, não é o tamanho da influenciadora, não é o quantas postagens ela faz, mas se ela tem uma comunidade forte que compra o que ela está mostrando. Tá? Então, acho que esse é o caminho. Sim. 150 influenciadores, então hoje estão falando da Céu de Prata Céu ali de como Prata. modelo. Ou Depois seja, vamos falar da estrutura depois. Se a gente tem 30 dias no mês, todos os dias tem alguém falando da Céu de Prata. E isso é legal quando é uma rede. Então, quando são pessoas que são ou da mesma agência, ou são amigas, porque quando a gente vê na internet, parece que todo mundo tá falando da Céu. São 150 pessoas, não é todo mundo. Sim. Mas é legal quando a gente consegue fazer essa rede, assim. Então, meu início foi justamente por conta disso que a Yara falou. A gente já vendia, né? Então, no início, o meu foco era o quê? Venda, tráfego pago. Então, eu tinha algumas pessoas que falavam sobre o meu produto, mas não era muito. Chegou no momento que eu precisava que mais pessoas falassem para ele ser mais reconhecido. Então, aonde eu foquei? Influenciadora. Por quê? Quanto mais pessoas falarem sobre o nosso produto, melhor ainda. Então, hoje em dia eu tenho uma pessoa que cuida especificamente de influenciadoras. A gente envia biquínis para diversas pessoas, incríveis também. E biquíni é um pouco mais delicado, porque não é todo mundo que coloca um biquíni e faz um vídeo. Tem pessoas que ainda têm um pouco de receio, né, de mostrar o próprio corpo e tudo mais. Então, a gente trabalha muito questão de influenciadoras com corpos diferentes. Porque na Amara, a gente vende o conjunto de biquíni e também vende as peças separadas. Que é perfeito! A pessoa pode montar o biquíni do jeito que ela quiser. Então, se ela usa um tamanho na parte de cima e outro na parte de baixo, ela consegue montar. Então, a gente manda biquíni para diversos corpos diferentes para as pessoas olharem aquilo e se identificarem. Porque, além de muita gente não mostrar o próprio corpo, é muito difícil você comprar um biquíni pela internet. Muita gente gosta de provar, justamente por conta dessa questão. Então, a gente manda para muitas pessoas de corpos diferentes para quebrar essa objeção, né? E as pessoas se verem ali e conseguirem ter uma noção de como fica no próprio corpo, fora todas as outras coisas que a gente tem no nosso site para elas quebrarem essa objeção. Parece básico, não parece? Vender biquíni separado? Fernanda, deixa eu te contar que não é. Se lojas grandes, assim, do mercado, você é obrigada a comprar. Quem falou que eu tenho o mesmo corpo em cima e embaixo? Mulher brasileira não tem. Eu acho isso lindo da Mar. Eu acho isso perfeito. Pensar. E é isso, é colocar o seu cliente no centro do seu negócio. Que a gente tem mais de importante hoje é nosso cliente. Sim. Então a gente prioriza isso. E dessa forma, com o influenciador, é mostrar o seu produto de forma diferente, corpos diferentes. Pra mim é isso importante. E eu obriguei a Nanda a trabalhar com influenciadoras. Foi quase coação mesmo. Foi mesmo. Foi a partir dela que eu comecei. Foi. E a gente fez, inclusive, parcerias, né? Sim, isso é legal quando a gente Como tem... começar? Me conta essas parcerias iniciais. Pra quem quer começar hoje, não tem nenhum influenciador da minha marca. Só eu. Legal. Adoro. Primeira coisa é tratar influenciador como profissão. Se hoje eu perguntar pra você quando você era criança, o que você queria ser quando você era criança? Inventor. Olha, gostei. Se eu perguntar, eu era veterinária, você queria ser o que, Nanda? Eu queria ser, nem lembro mais, gente. Advogada? Não queria ser advogada. Eu queria ser empreendedora, empresária. Aí, gente, tá mas eu vendo? achei que eu não ia ter futuro. Aí Se eu fui perguntar pro pra minha direito. filha que tem 12 anos o que ela quer ser quando ela crescer, ela vai falar produtora de conteúdo, influenciadora, blogueira. Sim. Se a geração Z entendeu que influenciador é uma profissão, por que a gente já tá tratando eles como não profissão? Por exemplo, você não contrata ninguém pelo direct. Você não vai falar, eu preciso de um gestor de tráfego, vou mandar um direct pra contratar essa pessoa. Não existe, né, gente? Não é esse caminho. É uma pessoa comercial. E por que a gente está contratando o influenciador pelo direct? Não é essa forma que a gente trabalha aqui, né? Nosso método não é assim. Então, a gente entra em contato com o influenciador, assim, pelo direct, se apresenta enquanto marca, fala que gostou do conteúdo dele, porque, no mínimo, você tem que seguir o influenciador, olhar o conteúdo para ver se ele é bom. Então, aí fala tem ali... o conteúdo dele tem que conectar com a sua marca. Não Exato. adianta vender prata e... Pra quem usa dourado. Exatamente. Ok, aí a gente entendeu isso, então chamou o influenciador pelo direct. Próximo passo, a gente marca uma reunião. E nessa reunião, a gente fala sobre essa venda da sua história. Você precisa vender a sua marca. A gente não vende nossa marca para nossos clientes? A gente não vende nossa marca para nossos colaboradores? A mesma coisa, a gente vai vender a nossa marca para o influenciador. E aí a gente vai gerar conexão, contar nossos valores, trocar as ideias e reputação. Tanto você enquanto marca, então as duas marcas elas são ótimas no Reclame Aqui. Nós temos muitas avaliações no Google. Tem que É uma venda, né? Exato, Sim. tem que explicar isso pro influenciador. Por que a gente não fala assim, a gente não contrata ninguém que divulga jogo de azar? Então, se a gente está
pedindo uma boa reputação, a gente, em troca, tem que mostrar ali a reputação da marca. Beleza. Então, depois que você fez essa reunião, apresentou isso, aí sim a gente vem para os entregáveis e o que você tem para oferecer. Como nossas marcas são um pouco maiores, para nós é muito tranquilo oferecer permuta, porque para elas é uma porta de entrada para o mercado. Talvez são influenciadoras que nunca trabalharam, né? Não são influenciadoras ainda, estão iniciando, né? Então, tem uma Mar Biquínis, né? Uma das maiores marcas de biquíni, Céu de Prata, para elas é uma coisa boa. Agora, se é uma marca pequena, não tem esse nome ainda, você pode oferecer comissionamento, e aí tudo bem, porque você não está investindo ali antes. Só que para a pessoa aceitar comissão e permuta, você precisa vender muito bem a sua marca, vender o seu sonho, que não é difícil para quem realmente ama o que faz, né? Sim, verdade. Legal. Pegou o caminho, né? Peguei. Tá fácil. E eu acho que é muito importante também ter o entendimento de que influenciador é para influenciar e não para vender. A venda é uma consequência do conteúdo que ela cria. Exato. Então, tem muita gente que contrata uma influenciadora e fala assim, mas ela não me deu retorno, né? Geralmente eu escuto muito isso. Essa influenciadora não me deu retorno. Mas se você usar o conteúdo dela para outra finalidade, será que não vai te dar um retorno maior do que ela mesma vendendo para o público dela? É óbvio que a gente quer contratar uma influenciadora e ela venda muito para o público, né? Claro, né? E tudo mais. É. Só que às vezes o conteúdo dela é tão bom e você consegue fechar um contrato com ela que você consegue utilizar aquilo num tráfego pago, por exemplo, nas redes sociais, que você vende muito mais do que você gostaria usando do que ela vendesse, vezes, né? Porque a influenciadora é para influenciar, não é um vendedor, né? Elas são formadoras de opinião. Exatamente. E a partir disso vai gerar a venda. Exatamente. Claro. Mas assim, né? A gente é empresária, a gente gosta de a ver o gente ROI. gosta. Vem vir um ROI, né? Então é Exatamente. importante ter ROI também. Vamos falar então sobre o ROI. Para quem não sabe, ROI é o retorno sobre o investimento, né? Então, neste caso, se você faz uma permuta, você está investindo ali o valor da peça, né? O valor o frete. do brinco, por exemplo, se for um brinco de prata, o valor do frete, o valor do biquíni. E para dar ROI tem que, no mínimo, em vendas, né? Se tiver uma comissão dela, alguma coisa também, que vai ter o cupom normalmente, né? De desconto, no mínimo tem que retornar o valor investido ali, para dar um ROI 1, que não é o objetivo de ninguém também, mas por branding às vezes vale a pena. Me conta como vocês fazem para gerenciar isso no dia a dia. Tá. É cupom mesmo? Como que é feito no dia a dia? E já vi a gente errar nisso, né? De, não vou dar cupom para não dar desconto. Você pode não dar desconto, respeita a marca que não quer, tá tudo bem. Mas você precisa metrificar de alguma forma. Então, que o cupom gere um presente, um desconto no frete, mas precisa ter cupom, tá? Você pode ver, olha, não sei, uma publicidade com o Mercado Livre, que é uma das, né, as maiores marcas do Brasil. Deve ser. Tem cupom. Precisa de cupom para a gente poder metrificar. Então, hoje, pela plataforma de e-commerce, então, a Nanda é nuvem, eu sou Tray, a gente consegue ali puxar o relatório de quantos cupons foram usados, quanto que gerou de receita naquele cupom. Simples. Mas aí a gente tem algumas outras ferramentas que é importante, né? Eu falo que pra gente crescer, precisa de ferramenta boa. Não adianta querer fazer tudo no Excel, porque uma hora não dá certo, né? Então, uma ferramenta que é importante pra pessoa, a influenciadora poder ver o quanto ela vendeu, isso é legal também, né, Nanda? Sim. Outra coisa que a gente utiliza também é o TM. A gente cria um link para a influenciadora. Então, quando ela for divulgar no perfil dela, a gente vai conseguir ver quantas pessoas clicaram no link que ela divulgou. Mas isso é importante entender qual o caminho do cliente até chegar no seu site. Sim. Então, assim, a influenciadora ela vai fazer o stories. Vamos fazer de conta que você fechou uma parceria de stories. Não necessariamente ela vai clicar naquele link, ela vai já comprar. Se ela está divulgando sua marca, ela vai entrar no Instagram da Nanda para ver em outros corpos, outras estampas. Então, ela não vai vir a venda daquele link que está traqueado. Tá no topo do funil ali ainda, né? Exato. Primeiro pega então, consciência. São meios que a precisa gente do cupom. utiliza para ir rastreando tudo, mas o cupom é o essencial. É o mais importante. Então, se não pode dar desconto, dê presente, que seja. Mas precisa do cupom pra gente poder metrificar isso. Legal. Vocês têm uma equipe de monitoramento? Me conta um pouquinho da sua estrutura, Yara. Como são 150, hoje eu tenho 3 pessoas que cuidam disso, uma estagiária e 2 pessoas, meu líder, né, abaixo dele. Porque eu preciso de um gerente de conta para cada influenciadora. Elas precisam de um acompanhamento, elas precisam se sentir acolhidas. Assim como o cliente, as influenciadoras gostam de se sentir fazendo parte de algo. E é legal isso, esse network que a gente tem, de poder trocar. Então, eu tenho uma base boa de influenciadoras dando resultado. Ana, traz essa base aqui, manda para elas biquínis, porque eu, enquanto marca Céu de Prata, eu tô falando, você tá crescendo comigo.
trabalha comigo, Fernanda, que eu vou te indicar para outras pessoas, né? Então, isso é legal também porque eu gosto de ver as pessoas ao meu redor crescendo. Mas é importante a gente ter esse gerente que vai conversar, olha, seu conteúdo não ficou tão legal esse mês, o que aconteceu que você não postou os stories, entender mesmo, individualmente, por que o resultado não foi bom, ou porque foi muito bom, essa aqui tá indo muito bem, vamos replicar? Pega esse conteúdo e manda para as outras como referência, porque falar dessa forma, esse gatilho no começo, a forma como ela usou o produto foi interessante. Então, precisa sim de um pouquinho de tempo, de sentar e dar atenção para esse setor, que para mim é um setor muito importante, porque faturamento e brand. Né? E a gente tem tudo isso num setor só, né? Que não teria em outros canais de venda, a gente não teria tudo isso. Então, por isso que a gente coloca muita força lá na Cell. O meu é um pouco diferente da Yara. A gente tem um setor de marketing, hoje em dia, com 3 pessoas. E uma pessoa específica, ela cuida de influenciadoras. A gente tem uma pessoa só pra isso, Calma, né? porque são poucas, 50. Daqui a pouco ela vai crescer, vai colocar mais gente. Então, ela cuida de tudo. contratos, reuniões, prospecta influenciadoras também. Acompanhamento, né? Ela fica o dia inteiro nessa função de influenciadora. É uma pessoa específica só pra isso e melhorou muito, assim. Como a gente trabalhava superficialmente, hoje em dia a gente trabalha de uma forma mais correta e dedicada. E dedicada também. Legal. Tem mais um outro ponto em comum. Aí, curiosamente, também é a Martins, tá, pessoal? Vocês duas utilizam a plataforma. Vocês hoje, por exemplo... qual que seria uma campanha em comum que vocês acham que funciona muito bem? Cashback. Aniversário, cashback. Aniversário também. Gente, a gente faz campanha aqui. O negócio que a gente faz é campanha. Saudade. Saudade mesmo. É uma dica também para quem está realmente na etapa que vocês estão, né? Fidelizar clientes. É porque eu acho que as pessoas elas têm ideia de que precisa aplicar todos os dispositivos de venda no 360. Então, eu preciso fazer uma ação para aumentar as minhas vendas. Você não precisa comunicar em todos os lugares. O cashback, por exemplo, a gente não comunica... Se você entrar agora na Sala de Prata, não vai ter um banner de cashback. Mas não significa que ele não está acontecendo. Ele tá, inclusive, nas duas marcas, ele acontece muito forte, porque a gente precisa dessa recompra. A gente precisa deixar o custo do cliente muito mais barato. Então, o aniversário também é muito legal. O aniversário também é muito bom, porque a pessoa se sente pertencente, né? Imagina você receber um parabéns em vídeo. Da CEO da marca. Exato. A Yara manda em vídeo. E a gente manda mensagem, áudio e tudo mais. Mas imagina, você receber de uma marca que pensou em você no dia do seu aniversário. É especial isso, então as pessoas gostam, né? Eu mando em vídeo, é muito legal, porque eu faço o vídeo, né? Eu tenho seu dia seja incrível, e eu junto a equipe e mando eles cantar parabéns. E eles cantam parabéns pra pessoa, e aí no final do vídeo eu falo, e claro que eu tenho um presente muito especial pra você, eu vou deixar tudo aqui embaixo. E aí é um cupom de presente, eu nem desconto. Aí é o cupom pra monitorar. Exato. E é um cupom de presente, eu nem desconto, e dá muito retorno. E não só a pessoa sente especial, mas ela também posta, então é legal que outras pessoas conhecem a minha marca. É muito legal ver nos stories, marcação, eu gritando parabéns. E aí você também pode fazer de outras formas. Eu mando para os clientes, melhores clientes, porque a gente tem um custo maior quando a gente manda vídeo. E aí quando eu mando, aí eu também posso mandar texto. E aí um texto também... E aí é interessante a gente falar que não é aqueles textos que a gente está acostumado de compre. Esse aniversário, compre. Não, vamos desejar parabéns de verdade? Às vezes pode ser que a pessoa nem receba tantos parabéns e olha só, a marca tá mandando um parabéns sincero, que o dia dela seja especial. Aí, óbvio, no final você vai oferecer um benefício para aquela cliente. Mas vamos fazer com que ela sinta-se parte da comunidade. E isso que a Yara falou, vou até vender um pouquinho a Martins, Bem. porque é muito legal, né? Da gente selecionar os clientes por categoria. Então, ela seleciona os melhores clientes, mas a gente pode selecionar clientes que não compram há tantos meses. Ou compram produtos específicos. Ou compram produtos específicos. Isso é muito legal da plataforma em si. A gente segmenta e utiliza de diversas formas também, né? Vamos dizer que o poder de informação é muito importante? Sim. E a gente consegue reunir esse poder dessa informação e segmentar da forma... E aí eu sempre falo, não é tratar pessoas... iguais, diferentes de formas iguais. É diferente e a gente trata de formas diferentes. E aí, esse poder que a Martins me dá, eu amo. E a questão também em relação a vendas, né? Por exemplo, às vezes é um dia... que não tá um dia bom de vendas. O que o time de vendas pode fazer? Seleciona os clientes que a gente não entra em contato há tanto tempo. Ou que comprou em uma promoção que é muito desconto e agora a gente pode oferecer um cupom. Porque a característica daquele cliente... Vamos fazer uma estratégia específica para esse dia. Vamos segmentar aqui. Então, o CRM é ótimo para isso. Eu tenho uma segmentação que eu gosto que é... Fez total diferença, né, Mar? Para público masculino. E aí, se é para público masculino, ele comprou o quê? Já é para mulher. Ou seja, ele vai aumentar um ticket médio ali mais alto, porque ele tá dando pra esposa. E aí, a gente consegue mandar alguma coisa já com presente, na caixinha de presente. Adoro.
É muito legal. Fazer os homens comprar pra nós, né? Não nada. Tá vendo, isso né, mesmo. pessoal? Tanto que não é à toa que elas são esse sucesso. Entendem de estratégia, fazem tudo acontecer, ainda conseguem a vida pessoal manter intactas, falar muito bem e dar essas dicas todas valiosas pra gente aí. E para concluir, eu queria então deixar uma dica para quem tá começando, querer ali, essa dica mesmo assim, de ouro para poder conciliar uma carreira de sucesso, né, que vocês têm ali, com a vida pessoal, mas também como influencer. Como fazer isso tudo? Sou influencer, sou empresária, sou mãe, sou esposa, sou tudo que eu quiser ser. Um passo de cada vez. Acho que só dessa pergunta já me deu ansiedade. Um passo de cada vez. O básico bem feito, ele é importante. Essa aqui a gente vê muitas coisas nas redes sociais, a gente quer aplicar tudo de uma vez, mas faz o básico bem feito para depois a gente vir ali no diferencial. Mas, ó, uma coisa de cada vez, tá bom? Que a gente vai chegar lá. Eu também compartilho do mesmo pensamento, porque se a gente mistura tudo, uma hora vai dar ruim. Então, não só nessa questão de conciliar, quanto também do trabalho. Às vezes a gente tem muita demanda para fazer, vamos organizar o que é urgente, o que é prioridade, o que precisa ser feito agora. Então, organização. Além disso tudo, organização eu acho que faz total diferença. Faz sentido mesmo. E mostra uma foto aqui, eu vou pedir para vocês mandarem o antes e depois da estrutura de vocês, lá do início. Vocês têm essa foto? Temos. Tem? Temos, né? Vocês A poderem gente guarda acreditar. com carinho, né? O meu é na malinha, o seu é naquela salinha, né, da Cel. Eu comecei no quarto, né? Ah, é verdade. Era uma bandejinha com 30 modelos, hoje eu tenho 4 mil. Mais ou menos na mesma época, né? 9, 10 anos. mais Ou ou menos na seja, mesma época. Esse ano a gente faz... pensa o quanto você pode estar daqui a 10 anos. Onde Exato. você pode estar daqui a 10 anos. Então, Visualiza. É verdade. E a gente nem imaginava, né, onde a gente chegaria. Não sei, assim. amigo, eu era ambiciosa. Eu então- sabia que eu queria ter uma marca de sucesso. Então, eu sempre mas tive não sabia vontade, mas eu como. não sabia onde chegaria. Tipo Sim. assim, eu tinha vontade de ter uma confecção própria, mas eu não sabia como que seria. Então, assim, a gente precisa sonhar pra realizar também, Exato, né? gostei dessa frase, boa. Sonhar sonhar pra para realizar. realizar. Com isso, a gente conclui aqui mais um episódio da Smarts.